Então, eu parto dessa pergunta do capítulo 15 do livro de Lucas, em que nós já fizemos a leitura, porém, vou citar ou reler com vocês alguns versículos. Apenas o versículo 16, 17, 18 e 19. Vamos fazer apenas a leitura desses textos, desses versículos, perdão. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, pedir e dir-lhe: Pai, pequei contra ti, contra o céu, e perante ti, perdão. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Essa passagem, irmãos, a parábola do filho pródigo, bem conhecida da igreja, e uma das mais belas, nos mostra que esse rapaz, o mais novo, pegou a sua parte da herança e saiu. Viveu como queria, gastou como quis. Eu tenho uma pergunta a fazer aos irmãos. Como é bom viver como a gente quer, gastar como quer. Eu me lembrei agora, na minha adolescência, tinha um amigo chamado Márcio. E o Márcio, o pai dele havia vendido uma casa, a casa dele. E ele, o pai do Márcio, era um daqueles homens que preferia guardar o dinheiro em casa. E guardou o dinheiro da casa, ou uma parte da entrada que recebeu, acho que naqueles mesmos dias, na caixa de luz, dentro de casa. O irmão sabe que antigamente a caixa de luz era aquela caixinha de madeira, com aquela tramelinha, né? Tinha aquele fusível, né? Que você fazia, né? Como é o nome, irmão Elian? Aquele que você, sabe? É uma coisa bem antiga. Não é, mas era daquele tipo lá, coisa antiga assim. Hã? Era uma alavanca. E esse rapaz, sabe-se por quê, resolveu, do nada, abrir aquela caixa de energia. E achou um pacote, um envelope, alguma coisa assim. Curioso, adolescente, abriu, era muito dinheiro. Rapidamente ele saiu na rua, chamou eu, adolescente, e mais um bocado de gente, e disse: caras, gente, eu tô com muita grana. Tenho muita grana. Como assim? Imagine, chega um adolescente perto de você e diz assim: eu tô com muita grana. O que a gente fez? Bora gastar. Passamos 2 ou 3 dias gastando, irmão. E gastando, irmão. E gastando. Mas foi dinheiro que a gente gastou. Não sabia de onde era. A gente era pré-adolescente, eu acho. Quando o pai dele descobriu, era muito dinheiro que a gente não sabia como gastar, né? A gente só sabia gastar comendo. Não é? E tinha os parquinhos que existiam ali, que instalavam ali perto do Safra, onde era o Safra ali.
Então a gente foi gastar nos parquinhos, depois procurar, não tinha circo na época, irmão, era assim, muito dinheiro. Para nós, aquele dia era muito dinheiro. Para um adolescente, R$ 1.000 é muito dinheiro, né? Não sei quanto a gente gastou aquele dia irresponsavelmente, mas quando o pai descobriu o menino, tomou uma surra daquela bem tomada, violenta, né? Naquela época podia bater, né? Uns tapinhas podia ser dado. Eu não sei como que resolveu a questão, mas eu sei que o Márcio é crente hoje, ele é presbítero, ele já veio aqui, já esteve aqui conosco. Esse rapaz aqui é a mesma coisa. Pegou o dinheiro do pai, saiu, que era do pai, parte dele, saiu gastando. E gastou do jeito que queria, e para gastar parece amigo. Né? Parecem amigos. Gente demais. Não é? Bom, foi isso que ele fez. E aí, de repente, ele se dá nessa situação, como lemos aqui, nesse estado. Quero me permitir o direito de parar no pródigo e vamos a José. José também foi retirado de seu pai, da sua família. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como deveria ser, como era, como você imagina ser ou ter sido a convivência na família de Jacó? Se os irmãos têm coragem de de sepultar o filho, jogar um irmão numa cova, que tipo de irmão nós estamos falando? Se tem coragem de matar uma bezerra, um animal, sujar a roupa e levar para o pai, e dizer ao pai, olha, o seu filho está morto, e tendo vendido o rapaz, como você imagina essa família? Hã? Hein, irmão? Será que era uma família harmoniosa de viver? Por exemplo, tem família que você chega, é aquela festa, aquela bagunça, aquela festa, né? Tem umas famílias aqui, a gente de vez em quando vai lá, encontra todo mundo, é aquela festa aí, logo já aparecem as brincadeiras e o povo se alegra e, enfim. Será que a família de Jacó, perdão, era assim? Porque o que a gente está vendo aqui, lá no livro de Gênesis 46, por exemplo, Gênesis 45, dali para frente, a gente vê uma família irmãos que viviam, em outras palavras, na linguagem de hoje, em pé de guerra. Vemos um irmão vendido como escravo. Vender uma pessoa como escravo não é fazer o sujeito dar um passeio. Irmão, a gravidade de colocar alguém sob uma escravidão naquele período era arruinar a vida daquela pessoa para sempre. E quando a gente fala para sempre, é muito longo. Quanto tempo essa pessoa vai viver? Imagine viver como escravo, por exemplo, com 10 anos levado como escravo, e essa pessoa vive 90 anos, já pensou que é 80 anos sob escravidão? Servindo alguém? Sem nunca poder fazer absolutamente nada pelo seu próprio interesse ou para si mesmo? Foi essa vida que os irmãos de José pensaram para ele. Foi essa vida que os irmãos de José armaram para ele quando o quiseram vender. Quando o venderam. E ele foi. E o pai nunca mais viu. Não teve mais notícia, não teve mais informações. Mas eu fico pensando como José estava. O texto nos dá um pouco dessa ideia de qual era a sensação de José, que a gente vai voltar a ele daqui a pouco. Mas eu quero pensar num terceiro. Vamos deixar José, que provavelmente estava lá, querendo ver o seu pai, querendo ver os seus irmãos,
mas vamos deixar José lá no Egito um pouco. Deixamos o pródigo lá no chiqueirinho, né? Com os porcos. Deixamos o José lá no Egito e vamos ao Gadareno. O Gadareno, a Bíblia dá poucas informações também dele. Não temos muitas, temos algumas. E para descobrir outras, temos que ler mais o texto, ou ler o texto com mais atenção. Sabemos que esse homem foi parar no cemitério. E a história nos diz, a Bíblia, né? A Bíblia diz que ele era um sujeito perturbador. Ele impedia o caminho. Olha só, ele era possesso de um espírito imundo, morava no sepulcro, ele impedia o caminho, ele era violento. Era um sujeito terrível. Olha lá, andava sempre de dia e noite, verso 5 do capítulo 5 de Marcos. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaço. Então ele era um sujeito que ficava forte, os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar, era violento. Andava sempre de dia e de noite, então era um sujeito sem paradeiro. Aí diz mais ainda, clamando pelos montes, gritando, à noite, de dia. A Bíblia está nos dando uma referência de como ele estava, e pelos sepulcros, e ferindo-se, machucando a si mesmo, com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Então, esse é o terceiro. Inicialmente, temos informações aqui. Eu pergunto, ele tinha família? Será que tinha família? Temos informações, por exemplo, da casa dele? Porque o que o texto nos dá logo de cara é que esse homem é o que acontecia com ele. Então eu faço duas perguntas. A primeira pergunta é: como ele imaginava a sua família? Primeiro eu pergunto se tem. Segundo, como ele imaginava. E a outra pergunta é como a família, ou o que a família queria dele, ou como a família queria encontrá-lo, ou qualquer pensamento, ou de que modo a família queria encontrar esse homem. Porque a gente se preocupa, não é? Se temos alguém numa condição, em qualquer uma das três, no primeiro caso, o pai todos os dias, no primeiro caso que citei, do pródigo, todos os dias o pai saía, ao terminar, raiar do dia, à tarde, melhor dizendo, cair da tarde, ele saía para ir ver se o filho estava voltando. No segundo caso de José, a Bíblia diz que Jacó chorava. Jacó chorava amargamente. Jacó chorava tanto por José que ele não quis deixar Benjamim sair. E ele alega isso quando o seu filho mais velho disse assim, o homem lá do Egito falou que eu preciso levar o meu irmão mais novo. Então Jacó disse, não, vou deixar ele não, eu vou junto. Porque já perdi um, agora vou perder outro. Ali nós temos, nesta passagem, temos a vida, ou temos o escritor nos falando como sentia Jacó. Ele era um sujeito destroçado por perder o filho desse jeito. Talvez perder de outra forma, ele poderia se confortar mais, mas desta forma. E o Gadareno? O Gadareno não temos informações mais precisas sobre a família dele, pelo menos nesses versículos. De toda forma, os três precisavam voltar para casa. E alguém queria esses homens
de volta nos seus lares. Vejam bem, e é aí que eu compartilho com vocês. O pródigo voltou depois, por exemplo, de ter gastado tudo, ele teve um estalo na consciência, tim, foi um algo de consciência, pim, voltou. Ele perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu o amigo, perdeu o prestígio, perdeu tudo, pum, caiu a consciência. Opa, estou desamparado. Ele foi inteligente. Literalmente o pródigo foi inteligente. Ele disse, ó, lá na casa do meu pai, os escravos têm o que comer lá, os trabalhadores têm o que comer. E ele voltou. Então, traduzindo isso, nesse caso, ele caiu em si. O que o levou a cair em si foram os danos. Segundo, irmão, José, por exemplo, não é? José voltou a ver a família por uma crise financeira, por uma crise social. Havia fome. A fome chegou em Israel e os irmãos correram para o Egito. Os irmãos de José. E ao chegarem lá, José era o governador. Então já se passaram muito, já havia passado muito tempo. Porque José foi como escravo e agora ele era governador. Então foi uma crise política, uma crise social muito grande. Que promoveu o reencontro. No caso do gadareno, foi diferente. O gadareno foi diferente do pródigo e também diferente do José. Por quê? O gadareno não foi a crise financeira que mandou ele de volta para casa. Olha aqui. O gadareno não foi o cair em si, uma crise social, que também fez com que ele, no caso do Egito, no caso de Israel era chuva, né? Então não era uma crise política, era uma crise, faltava chuva, tinha uma seca, né? Era uma crise social por causa do ambiente, por causa do clima, né? Então, olha só corrigindo que eu falei crise política, não era política, tá? Mas o caso de gadareno, não. Olhe para mim. Vamos ao texto do capítulo 5 de Marcos. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 5 de Marcos. Eu ia falar capítulo 5 de março. Era então melhor falar 25 de março, né? Se fosse capítulo 25, se tivesse, então aí ia ficar difícil para mim. Então vamos lá. O gadareno, olha só. Vamos ao os versículos de número, veja o versículo de número 17. 5:17. Diz assim: e começaram a rogar-lhe que saíssem do seu território. Quem começou a rogar? Os homens da cidade. E entrando ele no barco, ele quem? Jesus. Rogava-lhe o que fora endemoniado, quem era esse? O gadareno, que o deixasse estar com ele. Então o gadareno quis ir com Jesus. Para ele tanto fazia. Como ele estava vivendo até aquele momento? Andando de noite e de dia, de monte em vale, de cemitério em cemitério. Verso seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Vírgula. Para os teus. Quem são os teus? A família dele. Vai para a tua casa e para os teus,
e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. O primeiro caso do pródigo, como Deus fez ele voltar para casa? Ele caiu em si. Bateu o sininho na cabeça. O segundo caso, como Deus fez para José encontrar a família? Em outras palavras, voltar para casa. Tanto que ele levou a família para lá. Como foi? Foi crise. E o terceiro caso, não foi nem o mesmo do primeiro, nem do segundo. Foi Jesus que mandou. Nos três casos, vemos a mão de Deus, o operar de Deus, o trabalhar de Deus. Quer de um jeito, quer de outro, o sujeito volta para casa. E aí, eu fico pensando com os irmãos e compartilhando com vocês um pouco mais. E qual é a palavra para vocês esta noite? Olhe bem para mim. Quem está nos acompanhando pela rede social também. Talvez você esteja como Jacó. Ou então, como o pai do pródigo. Ou não temos nenhuma informação para a família. Da família do Gadareno. Só sabemos que ele tinha. Mas talvez você esteja assim. Essa pessoa, o seu José, ou o seu pródigo, ou o seu gadareno, independente do sexo, de quem seja, que saiu, pode ter saído da igreja, olhe para mim, descansa. Ele vai voltar. Deus vai dar um jeito e fazer com que essa pessoa volte. Agora, existem algumas coisas que quero pensar com você. É interessante pensar o seguinte. E aí eu volto ao pródigo, a passagem do pródigo, Lucas capítulo 15, se eu pensei com vocês na família de Jacó, no convívio, vamos pensar na família do pródigo sem o pródigo. Como deve ser, ou como seria, como foi viver na casa daquele homem? Irmão, olha só, temos algumas informações no texto, vejam bem. Veja bem. E eu chamo vocês para lerem comigo os versículos seguintes. Capítulo 15, versículo 28. Vamos buscar algumas informações. E ele lhe disse. Ao chegar, né, o rapaz mais velho e ver aquela festa, aí diz o 28, mas ele se indignou e não queria entrar. E respondendo ele ao pai, não é? E o pai estava com ele. O pai insistia. Aí diz o verso 29. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos. Olha só, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aqui temos uma informação de como era a casa desse homem durante todo esse período, com o pródigo e sem ele, com o irmão mais novo ou sem ele. Irmão, pelo menos com esse rapaz está dizendo aqui, sequer, nunca houve uma comemoração em casa. Era uma casa que não tinha sequer uma festinha de aniversário, ao que parece aqui.
Porque o rapaz está dizendo, o senhor nunca me deu um cabrito. Quando se fala de um cabrito para um fazendeiro, irmão, falar de um cabrito para nós, eu tenho um priminho lá no Rio Grande do Sul, eu não o conheço, mas há algum tempo atrás, ele mandou uma mensagem para mim, por meio da mãe dele, falando, tio, me dá um cavalinho. Ô tio, me dá um cavalinho, era aniversário dele. Eu não conheço. Não é? Me dá um cavalinho. Eu até mandei num grupo, e teve um dos nossos irmãos que, inocentemente, pensou que era aquele tipo do cavalinho do Chaves, né? Que tem só a cabecinha e um cabo de vassoura, alguma coisa assim, ou então comprar... Não, ele estava falando de um cavalo mesmo. Ele queria um cavalo mesmo, né? Só que era já para ele desenvolver aquela amizade, ele não queria um celular. Um dia Deus vai me ajudar e eu vou comprar um cavalo para esse rapaz, não é? Mas que agora já deve ser um pré-adolescente. Mas esse sujeito aqui está dizendo, olha, meu pai nunca me deu um cabrito. Tipo de casa é essa? Que a gente não pode sequer, que não há um ambiente festivo qualquer. O rapaz está dizendo aqui, ó, eu nunca transgredi. E veja que o pai não rebateu. O pai não rebateu o rapaz. O pai diz assim, olha, vindo porém, ele diz assim, nunca transgredi, vindo porém este teu filho que desperdiçou tudo, quer dizer, gastou tudo, aí o pai diz, meu filho, tu sempre está comigo. De fato ele concorda. O pai concorda com a fala do filho. Porém tudo é teu. Todas as minhas coisas são tuas. Em outras palavras, você nunca fez. Talvez, o que eu subentendo, uma festinha com seus amigos, porque você nunca quis. Então, a festa só aconteceu na casa desse rapaz quando o pródigo chegou. Quando o pródigo chegou, foi que teve a festa depois de tanto tempo. Aqui temos uma família que possivelmente só pensa em trabalho. Aqui temos uma família que eu posso pensar, o texto me dá margem para pensar, como diz o rapaz aqui, só trabalho, 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 trabalho. Na família de Jacó, confusão. Na família do pródigo, trabalho. Mas do gadareno, poucas informações. O fato é que o rapaz precisou voltar. E quando ele volta, irmão, José, quando recebeu a sua família de volta, e foi recebido pela família, a Bíblia diz, Gênesis 46, 47, a Bíblia diz que ele fez uma festa. Ele anunciou para o faraó. O faraó gostou tanto da ideia que deu uma área para eles. Às vezes a pessoa está voltando e a gente está cheio de empecilho. Ao invés da gente fazer a festa. Falando agora de alguém que vai para a igreja, que saiu da igreja, por exemplo. Se alegra, irmão, se uma pessoa que estava afastado da igreja, volta para a igreja. Nós temos que nos alegrar, irmão. Fazer festa mesmo. Porque o pai do pródigo dá razão. Era um filho que estava morto que reviveu. Estava perdido e foi achado. E esse homem resolveu fazer essa festa. Então, que a gente saiba receber. Mas como Deus preparou o caminho de volta, é isso. Como é que Deus prepara o caminho para as pessoas voltar? De alguma forma, Deus prepara o caminho para as pessoas voltar. E elas voltam. E quando voltam, irmão, às vezes voltam sem nada,
como o pródigo. Às vezes voltam com tudo, como José. E às vezes voltam, irmão, esbagaçado, como o gadareno. Ferido. O pródigo não estava ferido, estava humilhado. O José estava exaltado, mas o gadareno estava ferido. E nesse sentido, independente de qualquer que seja, a igreja tem que ter recepção diferente para cada caso. Mas a igreja tem que receber a todos, glória ao nome do Senhor. Jesus deu a cidade de Decápolis, Jesus mandou o rapaz pregar em Decápolis, o gadareno, né? Jesus falou assim, você vai pregar em Decápolis, primeiro conte para a sua família como você voltou. Conte para a sua família o que foi que Deus fez. Como Deus foi bom com você. Não te deixou morrer, não te deixou lá. Portanto, esta noite, eu não sei se você está distante da igreja, mas de alguma maneira, como servo de Deus, eu sou claro em dizer, Deus preparou a forma, o meio, o método e a festa para você voltar. E a palavra é essa, volta agora. Por que, pastor? Porque sim que Deus trabalhou na vida desses homens. Mas eu estou tão humilhado, mas Deus exalta. Mas eu estou tão machucado, mas Deus cura. Mas eu estou exaltado, mas Deus também abate. Tem que estar na igreja. Irmão, nenhuma pessoa pode viver fora da igreja. Então, como eu disse aos irmãos, uns voltam porque caem em si, outros voltam porque estão numa tremenda crise, e a crise até proporcionou, no caso de José, encontros, não foi pensado. José não pensou que ia encontrar a sua família naquela crise. E no terceiro, eu fico pensando, como é que a família recebeu esse cara de volta? Porque ele tinha uma casa e tinha os teus. Está aqui no texto, ó. Ele tinha uma casa e tinha os teus. Volta para a tua casa e volte para os teus. Como é que essa família recebeu esse sujeito dentro de casa? De repente o homem chega, quantas vezes ele deve ter entrado e deve ter saído? Quantas vezes ele deve ter passado na porta daquela casa gritando? Quantas vezes ele deve ter passado? Quantas vezes? Não importa, aquela chegada foi diferente. E o que eu quero finalizar o sermão esta noite aqui com vocês é o seguinte, neste mesmo momento, em vários pontos da cidade, em vários pontos do nosso grande país, Deus está colocando na mente de alguém, como um pródigo, se eu tivesse lá na igreja com o pastor, se eu tivesse lá na igreja com os irmãos, se eu tivesse lá na igreja com o Antônio, se eu tivesse lá na igreja ouvindo a Joyce cantar, se eu tivesse lá na igreja conhecendo o Carioca, se eu tivesse lá na igreja vendo a Emancida, em algum ponto nesse momento do nosso país tem alguém que está ouvindo isso. E provavelmente o sino já está batendo na cabeça dele. E esse alguém, ele está dizendo, será que eu volto? Mas eu estou humilhado, eu não tenho mais roupa, eu estou acabado, eu estou bagunçado, eu estou ferido. Como é que a igreja recebe essa pessoa? Olha, é um traidor, olha, é um fugitivo, olha isso, olha aquilo outro. Não, irmão. A igreja tem que estar na condição de pai. A igreja tem que pegar o bezerro cevado, fazer a festa e todo mundo festejar por um perdido que foi achado. Glória a Deus! Você pode glorificar o nome do Senhor? Portanto, é tempo de retorno, diz o Senhor, é tempo de retorno. Abram as portas porque o retorno está acontecendo em Jesus
Jesus está dizendo, vai voltar. Ou por crise financeira, ou por crise social, ou por acontecimento qualquer, ou porque o próprio Jesus vai dizer para voltar. Esta semana, alguém me acionou pela rede social. Semana não, há alguns 2 ou 3 semanas atrás. E disse-me assim, pastor, preciso falar com o senhor. Alguém que está afastado da igreja e está longe, fora daqui. Está afastado da igreja e está longe, não mora mais aqui em São Paulo, mora fora de São Paulo. E aí disse-me assim, pastor, eu estou pensando seriamente em voltar para a igreja. Glória a Deus, volte para a igreja. Procure uma igreja aí perto da sua casa e volte para a igreja. Me acionou pelo Messenger. Eu não respondo o Messenger. Dificilmente eu responder o Messenger. Mas quando vi caiu aquela mensagem daquela pessoa, então eu respondi. E aí, respondi. Ela disse assim, eu sonhei, eu pedi a Deus, eu estou assim, pastor, com o coração, está batendo assim, sabe? Ah, se eu tivesse com os irmãos. E aí eu orei, eu pedi a Deus num sonho, que falasse comigo e me desse um sinal. Desse um sinal para eu, se eu devo voltar, mas voltar, eu quero voltar para a igreja aí. Porque, então eu vou de mudança de volta. A ideia foi essa, que ela me contou. Então eu disse, ok. E o que foi que aconteceu? Ela disse assim, sonhei à noite. Como sonhou? Sonhei com o senhor e com a irmã Cida. E o que foi que você sonhou? Que vocês estavam me recebendo de volta. Então, eu já estou procurando casa por aí, eu vou voltar. Irmão, Deus trabalha como quer, você pode dar glória ao nome do Senhor? Às vezes você vai e Deus manda voltar. Não foi? Deus mandou voltar. Não é? Então é assim que Deus trabalha. Como Deus trabalha na mente de cada pessoa, a gente não sabe. Mas que fato Ele trabalha. E é por isso que esta noite eu quero pedir aos irmãos, descanse, irmão. Tem filhos que estão afastados da igreja. Tem maridos que não querem aparecer na igreja. Tem esposas que estão também titubeando. Até esposas andaram tirando famílias da igreja. Tudo isso a gente sabe. Mas nós estamos como Jacó, orando e cuidando do menor. Estamos como pai, todo dia olhando pela janela. E talvez, eu imagino, como a família desse gadareno, todo dia pedindo, Deus encontra esse homem e tira essa perturbação dele. E isso vai acontecer. Olhem para mim, descanse, seu filho, sua filha vai voltar para a igreja. Seu marido vai se converter, porque nós vamos pregar o evangelho vivo para ele, e ele vai se converter. Aleluia, ele vai se converter, você crê nisso? Diga amém. Amém. Sua filha vai se converter também. Todos eles vão se converter, irmão, e conviver todo mundo aqui nesse espaço, talvez pode dar uma certa dificuldade, causar uma certa confusão. Não se preocupe, irmão. Deus com certeza vai derramar o seu bálsamo e a igreja vai estar sempre alegre, vai ter sempre festa e o pão do céu nunca vai faltar. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? É tempo de retorno à casa do Senhor. Por isso eu quero perguntar aqui esta noite. Se tem alguém entre nós, ou mesmo pela rede social, que quer voltar para a igreja, voltar para a casa do Pai, a oportunidade é agora. Esse é o tempo, hoje é o dia, esta é a hora. Este é o momento. Ah, pastor, eu estou tão humilhado. Volta. Pastor, eu estou machucado. Volta. Pastor, eu estou bem sucedido. Volta. Deus não manda voltar só quem está quebrado ou ferido. Deus manda voltar quem está exaltado. José estava no alto. Não é só crise financeira, emocional, ou política, ou doença que faz a pessoa voltar, não. É a necessidade de falar com o Deus do céu.
Porque José não precisava mais, ele estava bem, mas ele sentia vontade de ver a família. Volta para a igreja, irmão. Entrega a sua vida para Jesus hoje. E como fazer? Faça como o pródigo. Eu não sei como o gadareno chegou em casa, mas Jesus mandou. Jesus deu um sermão para ele. Vocês viram que Jesus deu um sermão para ele? Como foi que Jesus mandou ele chegar na casa dele e para os deles? Como foi? Quando você chegar lá. Quando você chegar, olha o que Jesus mandou o gadareno fazer. Quando você chegar lá, diga a eles. Talvez o gadareno disse assim, eu nem sei o que vou dizer. O que eu vou falar? Eu posso ter sido um homem tão ruim, tão violento, causei tantos danos, tantos transtornos, tantos males causei para minha família. Porque a ideia é essa, que está pressuposto aqui no texto. O que está contido aqui no texto é esse pensamento. Senão Jesus não tinha dito isso. Jesus teria dito assim, vai para casa e vai para a tua família. Mas Jesus não falou só isso. Jesus falou assim, vai para a tua casa, vai para a tua família e leva o seguinte discurso na ponta da língua. Qual? Quando eles chegarem lá, quando você chegar lá, diga para eles assim, ó, eu encontrei Jesus. E Ele fez uma grande obra na minha vida. E alguém dirá o seguinte, mas você já tenha dito, talvez outras vezes, que Deus fez uma obra na sua vida. Mas esta vez é diferente. E olha que coisa interessante, eu me lembrei agora que o rapaz que era paralítico, Jesus também colocou o sermão na boca dele. A Bíblia diz o seguinte, olha só, quando te encontrarem pela rua e te questionarem, diga que o homem mandou você levantar. Jesus coloca o sermão na boca. O homem deve ter chegado em casa, Melquisedeque, e ao bater no portão, eu imagino, irmão, estou criando uma ideia aqui, a família levantou, ou foi abrir o portão sem saber que hora era, e quando viram, meu Deus, já está aqui esse tormento, já voltou esse traste, já voltou essa bagunça, já voltou, o que é que você veio fazer aqui? Você veio arruinar a nossa paz? Você veio tirar a nossa alegria? Não, eu agora estou liberto. É esse o discurso. Como assim? Eu encontrei, vocês já ouviram falar de Jesus? A família provavelmente já ouviu, pois ele me encontrou de noite, ele me encontrou no sepulcro, ele me libertou de uma legião de demônios, ele me libertou e mandou que eu voltasse para casa. Eu estou aqui por vontade de Deus. Aleluia, diga glória ao nome do Senhor. Volta para casa, volta para a igreja, volta para a família, vem dizendo, venha com o sermão na boca, quebrado, moído, bagunçado, arruinado, humilhado, exaltado, não importa, Deus de alguma forma está dizendo, vem para casa meu filho, que eu tenho algo para você.